Tudo a gente resolve no diálogo. Diego, sim, mas não. Na minha organização, tudo resolve no diálogo até a página 2. Até alguém discordar da opinião majoritária, até alguém discordar da opinião do líder principal ali. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego. Esse aqui é o quadro sobre liderança, né? Você pode ter visto ali a capa, né, rosa. Então, você está aqui para saber sobre organização e liderança. Se você não sabe, mas gostar, assiste até o final que você também vai saber se vai valer um like aqui ou não, tá? Mas é justamente isso. É para que a gente possa falar sobre liderança, sobre realmente fazer a nossa organização cada vez melhor, né? Mais saudável, mais gostosa de participar. E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre diálogo, porque é uma coisa que deveria ser a base, né? Tanto pela estrutura da organização, pelos ideais da organização, pelos ideais do budismo como um todo, né? Tratar sempre como uma ferramenta principal, o diálogo, né? Conversar com pessoas, trocar ideias, trocar assim essa mesma sintonia, né? Sintonizar, se realmente ficar na mesma vibe, na verdade. Só que aí, quando a gente está na organização, pessoas que já têm cargos, funções, né? Aí nós temos ali a organização em cada nível, como eu já mostrei aqui no outro vídeo, a organização em cada nível ela tem as 5 divisões. Na verdade, até o nível de distrito são 4 divisões, do nível de distrito para cima são 5 divisões. Divisão dos estudantes, masculina de jovens, feminina de jovens, divisão sênior e divisão da feminina, né, que são das senhoras. E para todas essas estruturas, nós fazemos atividades, reuniões específicas, mais burocráticas, né, para organizar atividades, calendário e muitas coisas. Resolver assuntos, né, definir várias metas ali, campanhas, tá, multirões de visita, tal, muita coisa. Só que tem horas que nós estamos definindo coisas e, de repente, uma opinião ali, né, difere da principal ou da maioria, enfim. E aí gera um probleminha, né? Por quê? Porque uma opinião pode ferir o outro, a opinião do outro pode ferir um, de repente existem discordâncias, de repente existe ali, pode acontecer um desrespeito, de repente pode acontecer ali alguma coisa que possa magoar o outro, de repente pode acontecer ali uma imposição, né, um autoritarismo. E depois, como consequência, seja imediata ou um pouquinho depois, gera o quê? Um distanciamento, seja entre os próprios líderes dessa estrutura ou depois, né, a pessoa que se sentiu mais magoada, mais injustiçada, ela se afasta do próprio cargo de função que ela está exercendo, ela se afasta da prática na comunidade, ela se afasta da prática individual, ela se afasta do budismo. E tem gente que some e a gente não sabe nem por quê. Depois, já ouvi falar de pessoas anos depois que a pessoa ela saiu. Por quê? Porque tal pessoa foi ofensiva com essa, né? Um diálogo ali, pum, não bateu direito, né? E às vezes com razão, e aí de repente a pessoa se afasta. Ou seja, a comunicação, que deveria ser sempre a base, o diálogo, é uma coisa que nós, né, temos aqui, inclusive, como maior exemplo, o próprio mestre, tá? Ele é um exemplo de diálogo na sociedade, já dialogou com milhares de personalidades no mundo para mostrar o exemplo e de repente chega aqui no meu bloco, eu não consigo conversar com o meu responsável, né, que está do meu lado ali e que a gente tem que resolver juntos as coisas sobre o bloco, a comunidade, enfim, a minha estrutura, não é verdade? Então, o que a gente trouxe aqui nesse vídeo de hoje? É um entendimento, né? Porque o diálogo, ele tem que acontecer. Às vezes a pessoa fala assim, eu prefiro não falar nada, porque senão eu estouro. Eu prefiro não falar nada para também não entrar no nível. Eu prefiro, né? E esses poréns aí são o prejudicial de um diálogo. Nós devemos sempre fazer o diálogo.
A sua opinião, ela é extremamente importante. A sua opinião pode ser o divisor de águas dali para frente em qualquer coisa que vocês estejam dialogando entre os líderes, tá? Mas você tem que acreditar nisso. E você tem que estar embasado nisso. E a gente vai falar disso até o final, tá? Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a questão da comunicação. Basicamente, eu quero trazer dois tipos de comunicação aqui, tá? Existe a comunicação assertiva e a comunicação passiva. A segunda, é a pior, é a comunicação passiva, onde a pessoa, ela simplesmente, como eu estava dando exemplo, a pessoa fala assim, eu prefiro nem falar nada. A pessoa, de repente, ela ouve ali um monte de coisa e ela fica quieta. E ela sai fora, e ela vai embora, e ela, eu prefiro não responder, eu prefiro deixar quieto, eu prefiro... Essa opinião, se ela simplesmente foi embora, fez mal para ela, porque ela se ofendeu e ela não quis contra-argumentar. Se ela simplesmente estiver ali e nessa discussão ela simplesmente fica quieto para aceitar a opinião do outro, para evitar alguns problemas, eu entendo até certo ponto, né? Porque o objetivo não é brigar, e eu vou falar disso, mas você engole seco, né? E a sua opinião, que de repente ela é valorosa, você simplesmente, por uma reatividade da outra pessoa, você simplesmente deixa de falar e você consome aquilo. E aquilo, né, uma vez, duas vezes, três vezes, você vai ficando mal, você vai ficando triste, você vai ficando acuado, você vai ficando realmente diminuído, até que realmente você se afasta e que você de repente larga a organização, larga até o budismo, né, a prática budista. Quando na verdade era só você, com sabedoria, falar, né? Você deve falar. E aí entra a questão dos 10 estados de vida, né? Não vou explanar sobre eles aqui, mas o quanto onde você está nesse momento para você poder falar. Quando você fala, né, você está saindo já dessa comunicação passiva, onde você simplesmente aceita sem concordar, onde você evita os conflitos injustos, tá? Aí você começa a entrar o quê? Na comunicação assertiva. A comunicação assertiva é aquela comunicação ideal, é aquela comunicação conciliadora. Você está falando, a outra pessoa está falando, eu tenho o direito de discordar de você, você tem todo o direito de discordar de mim, você e eu temos que ter uma comunicação clara. Essa comunicação, ela deve ser sem ironia e sem ofensas, né, para que o outro não se magoe e que ninguém ali saia ofendido. Uma coisa muito interessante sobre ofensa, uma vez eu vi o Leandro Carnal, um palestrante, falando que ofensa é aquilo que você concorda, né? Então, se você se ofende, né, é porque você concorda com aquilo e aquilo te faz mal de alguma forma, mas você não trabalhou aqui na sua cabeça. É tipo assim, a pessoa pegar e falar assim, Diego, seu careca. Eu vou falar o quê? Não sou. Sou, e eu entendo, né? E hoje eu aceito, né? Então, mas se eu não aceitasse, mesmo assim eu tinha que trabalhar comigo, né? O porquê que eu não gosto de ser careca, por exemplo. Assim na organização, né? Alguém fala alguma coisa que de repente pode ser um déficit seu, né? Alguma coisa que você precisa melhorar, e você então ali nesse momento tem que entender o porquê, tá? E aí entra o ponto mais interessante. Quando eu tenho o direito de falar e você também tem o direito de falar, e nós estamos discutindo, eu tenho que ter o quê? Argumentos. E você também tem que ter argumentos. E o argumento é simplesmente por quê. E a primeira dica que eu vou dar sobre, né, nesse vídeo, para a gente poder melhorar a nossa comunicação, a argumentação é duas coisas. Você saber diferenciar e usar o porquê e o para quê. Olha só essa, hein? Anota. Quando eu uso o porquê, eu estou buscando argumentações do que levaram a pessoa a pensar naquilo, tá? E a base do raciocínio dela. Quando eu pergunto para quê, eu estou projetando. Eu quero saber para onde a pessoa ela vai, tá? O que ela quer dizer com o argumento dela e o que ela espera que aconteça, quais serão os resultados
que ela espera de acordo com o pensamento dela. Por quê e para quê? Primeira dica, hein? Então, a comunicação assertiva, ela vai sendo uma comunicação conciliadora. Todos nós podemos falar, tá? E devemos falar. Por isso que a gente fala às vezes na reunião, né? Todo mundo fala um pouquinho aqui, porque é a opinião de todos, tá? Porque você pensa alguma coisa. Talvez você não tinha pensado até agora, mas para um pouquinho e pensa. Talvez você não tenha uma opinião tão formada, talvez você esteja concordando com a maioria, ou com aquele ou com o outro, mas é importante a sua opinião ela ser dada, tá bom? E aí, para a gente poder realmente melhorar a nossa comunicação assertiva, entra uma outra coisa. Além do porquê e o para quê, que é para você buscar informações, você pode esmiuçar essas informações, né? Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade de falar, ela tem dificuldade de se expressar. Então ela tem dificuldade de expressar, você tem que ajudar, você tem que conduzir o pensamento dela a ser expresso, tá? Ou seja, ser falado. E aí tem duas formas de você perguntar as coisas que vai ajudar demais. Se você não percebeu isso ainda, perceba agora, use e você vai ver a diferença que é em qualquer tipo de comunicação, em qualquer tipo de conversa. Chamadas também de perguntas abertas e fechadas. Perguntas abertas e fechadas. O que é isso, Diego? As perguntas fechadas são aquelas perguntas que a pessoa simplesmente responde sim ou não. Tá calor? Sim. Você gosta de estrogonofe? Não. Você gosta de futebol? Não. Ou seja, você não é uma resposta objetiva fechada, tá? Então, perceba o que você pergunta para as pessoas. E às vezes, né, tem gente que pergunta uma coisa e reclama porque o outro não responde direito, tá? Então, a pergunta fechada, você tem que fazer ela objetivamente. Você gosta disso? Sim ou não? Você vai lá sim ou não? A pessoa dá o sim ou não. Mas quando você quer uma pergunta muito mais elaborada, né, uma resposta muito mais elaborada, você faz uma pergunta aberta. Aí você fala, você gosta de que cor? Qual é a cor que mais combina com você? Qual a reunião que você mais gostou? A pessoa ela vai lembrar, ela vai puxar e ela vai então elaborar a resposta dela. Nisso, você complementa com aquele porquê e para quê. Porque se a resposta ainda não for muito objetiva do que você quer, por quê? Vai moldar ali a base de raciocínio da pessoa. Para quê? Vai mostrar para onde ela quer ir com aquele pensamento. Entendeu? Então, perguntas abertas e fechadas, você vai inclusive guiando o seu diálogo, realmente chegando, buscando as pessoas, né, na sua linha de raciocínio, até que você então queira puxar mais informação dela e você coloque uma pergunta aberta, né? Qual foi o dia que você mais se interessou no budismo? Qual foi a reunião que mais te marcou? Qual foi o ensinamento mais legal para você? A pessoa ela vai então elaborar ali para você. E aí você, se não ficar suficiente, por quê? Para quê? Basicamente é isso, né? Você pega e você melhora a sua comunicação. E aí, entre os líderes, né, sempre é necessário ter o exercício do diálogo. É interessante, inclusive, ter um diálogo antes do diálogo, né? Pelo menos para você ir preparando o terreno, para daqui para frente começar a melhorar com a sua estrutura ali, né? Os seus pares do seu cargo, para que vocês possam ir se alinhando. Pessoal, vamos começar a melhorar a nossa comunicação quando a gente for fazer alguma reunião? Vamos começar realmente a buscar todo mundo falar? Vamos dar abertura para todo mundo sem julgamento, né? Quando alguém fizer um julgamento, vamos, né, usar umas perguntas para você realmente tirar a pergunta tirar a resposta do outro melhor para você entender quais são as respostas. Vamos anotar e vamos realmente chegar no meio termo. Vamos fazer assim para a nossa comunidade ser mais saudável e ter realmente o apoio de todos. Provavelmente isso vai melhorar. Se você colocar, né, se você gostou da ideia, já dá um like aqui. Se você gostou desse vídeo, né, porque eu vou ficar muito feliz porque esse quadro aqui é novo, tá? Quem tá assistindo agora, que tô lançando, ou se estiver assistindo depois, é um dos primeiros vídeos, tá? Por que é um dos primeiros vídeos? Porque eu lembrei que quando eu falei de organização, também era, né, de organização. Então, antes ele tinha o quadro verde, e agora eu já mudei lá pro rosa. Pode dar uma olhada lá. Se você não assistiu ainda, é só clicar aqui. Mas
né, daqui para frente, né, nesse quadro com a borda rosa, lilás, eu vou falar de liderança, tá? E se você já está aplicando e voltou aqui nesse vídeo, fala para mim que eu vou ficar muito feliz, né, dos resultados que você foi tendo, tá bom? Porque realmente aqui é um ambiente da nossa comunidade Bodhi, né, nossa comunidade de Bodhisattvas, a gente poder cada vez mais fazer o budismo funcionar através dessa organização. Tá certo? Muito obrigado, minha parte é só aí. Tchau, tchau.